Boa noite, queridos companheiros e irmãos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Que as vibrações do nosso Mestre possam nos envolver e permitir que tenhamos uma noite de reflexão acerca do tema da noite. O tema que foi colocado é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens de 10 a 12. E nós vamos iniciar a nossa reflexão, essa reflexão é interessante, porque ela é complexa e nós vamos permear umas partes do Evangelho que vão dar substância a essa frase, a esse tema que foi escolhido para a noite, né? Então, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus duas citações que aparentemente podem significar uma incoerência, né? Porque eu vou fazer a leitura delas e nós vamos examinar essa aparente incoerência, mas também ver a significação de cada uma delas, né? Porque cada uma vai apontar para uma direção específica, formando assim um entendimento amplo, porque uma está ligada à outra, né? A primeira citação nós vamos encontrar na parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, só para fazer um resuminho rápido, o senhor, dono lá da propriedade, ia fazer uma viagem, chamou 3 dos seus servos e para cada um distribuiu uma quantidade de talentos. Para um deu 5, para outros deu 2, para outro deu 1. O que Aí ele saiu para a viagem, né, foi para uma terra distante, viajou, e o que recebeu 5 talentos, granjeou mais 5, e após ter negociado tudo, né? O que recebeu 2 também negociou e granjeou mais 2. E o que recebeu 1, por temer o senhor, né, porque era um senhor muito rigoroso, etc., resolveu cavar o talento. Quando esse senhor retorna da viagem, aí chega a hora da prestação de contas, né, a hora que nós desencarnamos, depois desse processo aí de uma encarnação visando a nossa evolução. Temos que voltar para a pátria espiritual, temos que prestar as contas, né? Aí o que granjeou mais 5, apresentou, recebeu seu galardão. O que recebeu 2 talentos e granjeou mais 2, também apresentou a sua obra, recebeu seu galardão. Agora, aquele que recebeu 1, cavou, e quando o senhor retorna, ele chega e diz: aqui está o talento que me deste. Então, ele recebe toda uma admoestação dentro da história, né? E a parábola, ela encerra assim, na verdade, o versículo anterior ao final. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, vamos ver que o que diz aqui é um pouquinho em oposição ao título do estudo, né? Mas aí nós vamos verificar que, na outra parte, é um pouquinho depois, né? Dentro da sequência, aí nós vamos para Lucas, tem o servo vigilante, a parábola do servo vigilante. A parábola do servo vigilante é um senhor também que vai fazer a sua viagem, aí deixa lá as incumbências para 2 servos, né? Enquanto um cumpre lá tudo direitinho que foi determinado, o outro, pensando assim, ele vai demorar muito, então começou a agredir os seus conservos, ia para as cantinas participar de bebedeira, enfim, fez tudo aquilo que não tinha sido recomendado pelo senhor. Quando o senhor volta, aí então tem a tal da prestação de contas. E aí, no final dessa parábola, Jesus vai dizer: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe será pedido, que é o tema de hoje. E aí nós vamos pensar, mas são 2 coisas diferentes, 2 citações diferentes, mas aí nós vamos analisar a seguinte questão. No primeiro caso, diz respeito ao nosso processo reencarnatório, né? Temos uma programação, temos uma bagagem já conquistada ao longo de várias experiências, e temos que realizar algo que está previsto na programação para darmos um passo na evolução.
Aqueles que conseguem, porque já trazem em si algumas conquistas, então, quanto mais conquista tivermos, mais capacidade de realização vamos ter. Então, quando conseguimos cumprir o que está programado, aquele que muito recebeu, mais será dado e terá em abundância. Agora, aquele que na sua encarnação não cumpre o que está programado, não cumpre o objetivo da sua evolução naquela encarnação, o pouco que tem, isso lhe será tirado. Num outro sentido, não é que são as virtudes conquistadas vão ser tiradas, não. As conquistas do espírito permanecem. Mas o que será tirado é a questão da dificuldade, de termos mais dificuldades naquelas encarnações em que teríamos de repetir aquilo que não foi feito, ou corrigir o que foi mal feito. Então, dentro desse aspecto que Jesus coloca. Então, aquele que realiza, ele já tem alguma coisa e mais terá pelas realizações, pelas obras que realizou. No segundo caso, aí já é uma outra questão, porque nós temos um objetivo a alcançar, nós temos algo a cumprir, né? E aí, no cumprimento daquilo que nos foi proposto, é que vem aquela questão. Se temos uma bagagem já conquistada, é em cima da nossa capacidade de realização que o julgamento de Deus vai se dar. Então, para aqueles que não têm tanto conhecimento, não conhecem a lei, não conhecem, vamos dizer assim, as orientações do Evangelho, a lei atua, a lei de causa e efeito atua da mesma forma como nos outros, mas ela vai levar em consideração o grau evolutivo. Nós vamos até lembrar de quando os capelinos vieram, né? Eles vieram de um mundo de expiações e provas para iniciar toda uma trajetória em expiações e provas. Só que aqui, eles vieram há 28 mil anos, no início do ciclo de expiações e provas. Estavam saindo do mundo primitivo. E os primitivos daqui não tinham condições de fazer realizações que dessem um passo adiante em termos de progresso. Então, no processo expiatório deles, que foi de ter que passar por tudo aqui, eles vieram também com uma missão de introduzir conhecimentos para que essa humanidade da Terra, ainda muito primitiva, pudesse ter condições de evoluir intelectualmente também. Então, aí, eles abriram caminho para essa construção de expiações e provas que, depois de 20 mil anos, já estamos no final desse ciclo, né? Depois desses 28 mil anos, experimentamos um progresso material, tecnológico impressionante, né? Tanto é que estamos podendo nos reunir aqui através dos recursos tecnológicos, são as conquistas da humanidade, né? É claro que muitas mazelas foram feitas e aí então nós estamos respondendo por tudo isso também. Mas estamos no final de ciclo e aí prestes a passar para a regeneração. Então, como é que a lei ia atuar em cima dos primitivos terráqueos que estavam iniciando esse processo evolutivo, sem ter tido um conhecimento prévio, e aqueles que vinham de capela já com conhecimento, com as questões morais já trabalhadas, etc., mas que vieram com esse compromisso para cá, de resgatar e de construir algo novo, né? Então, a lei ela vai atuar de acordo com o grau de entendimento. Ela não pode atuar da mesma forma. Aquele que tinha poucos recursos, ela atuará de uma forma, adaptada àquele nível. Mas aqueles que vêm com mais recursos, capacidade de realização, a lei cobra mais. Então, é nesse sentido que essas duas sentenças de Jesus, embora aparentemente pareçam divergentes, mas elas são perfeitamente explicáveis. E elas se unem nesse processo. E aí temos um entendimento mais amplo. Para entendermos essa questão do que vai ser muito cobrado de nós, na medida em que temos uma determinada bagagem de conhecimento, de experiência, eu vou citar algumas passagens de Jesus. Elas são uma sequência, né? Elas vão acontecer já no finalzinho do ministério de Jesus, já quando antecede a Páscoa em que Jesus seria morto, né? Então, eu vou citar essas passagens correspondentes a 4 dias. Então, Jesus vai chegar em Betânia para as festividades da Páscoa,
ele passaria em Jerusalém, mas ele vai para Betânia. Aí em Betânia tem aquela passagem do jantar de Jesus em Betânia. Que em dois dos evangelhos, eles vão falar que era na casa do Simão leproso, né? E uma mulher entra lá e lava os pés de Jesus, unge a cabeça de Jesus. Ela é repreendida. E aí ele diz que aquela mulher antecipou todo o processo que seria feito, que aquele processo todo que ela fez é para quando uma pessoa desencarna, lá naquela época, o corpo é preparado, faz-se o óleo, aquela coisa da preparação para o enterro, né? E ela antecipou isso como algo, e ele chamou a atenção dessa questão, que ela fez aquilo tudo por amor, né? Sobre o Evangelho de João, o jantar se dá na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E aquela mulher que foi os pés de Jesus é a Maria, irmã mais nova, né? Então, tem essa identificação. Nos dois, fala mulher, mas não identifica. Mas no de João, identifica, na casa de Lázaro. Então, no nosso estudo do NEP, como a passagem é a mesma, nós fazemos a comparação, mas seguimos um caminho, e o caminho é que Jesus estava hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, que fica a 3 quilômetros, ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, então, andando a pé, daria para chegar rapidinho em Jerusalém, participar de cada dia desses festivos anteriores à própria Páscoa. Então, Jesus chega no dia 8 de Nissan, em Betânia. A Páscoa vai se realizar no dia 14. Então, são 6 dias que Jesus chega antecipadamente. Então, nesse dia, ele janta, etc. E vamos ter que lembrar o seguinte: o dia, para os hebreus, começava no pôr do sol. O sol se punha, então a parte escura do dia, às 12 horas, era o início do dia. Então era dividido em 3 vigílias, vigílias da noite, de 6 da tarde às 9, às 10 da noite, de 10 às 2 da madrugada e de 2 da madrugada às 18 horas. Na parte clara do dia, segunda metade do dia, o dia era contado por horas. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, até a 12ª hora. Então, ele chegou lá, jantou no dia 8, naturalmente tinha que esperar o sol nascer para a segunda metade do dia, então iniciar a jornada para Jerusalém. E aí eles fizeram isso, ele e os seus discípulos. Foram para Jerusalém, passaram o dia lá, e Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo, e o texto chama atenção, né? Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 11, chama muita atenção nesse texto que Jesus, ele entra em Jerusalém, entra no templo, depois ele fica a observar tudo à sua volta. Mas o texto não fala o que ele observou, o que ele refletiu, o que ele estava pensando. Mas ele estava pensando algo ali, naquela festividade, naquela movimentação toda, nos rituais que eram cumpridos, naquele comércio todo que existia ali na porta do templo, vendendo os animais para o sacrifício, os cambistas para trocar aqueles estrangeiros que vinham com moedas de outros lugares. Enfim, toda aquela movimentação, a chegada de peregrinos, de turistas, pessoas que estavam lá por várias motivações. Outros iam para trabalho, para vender uma coisa ou outra. Então, assim, a cidade cheia e Jesus observando aquilo tudo que estava se passando no templo. Mas o texto não menciona nada. O texto não menciona nada. Aí eles voltam, já estava tarde, eles voltam para Betânia. Aí pernoitam em Betânia, onde estão hospedados. No dia seguinte saem cedo. E aí aí o texto diz que Jesus teve fome. Jesus teve fome, e aí nós vamos pensar, olha, ele teve fome, ele acabou de sair de Betânia, naturalmente Marta deve ter preparado a refeição para ele. Então essa fome não podia ser uma fome material, né? Do estômago. Era um outro tipo de fome. Nós vamos ver que fome era essa. E ele avistou, assim, ao longe, uma figueira, toda cheia de folhas, né? Vamos lembrar que estávamos por volta do mês de abril. E normalmente o figo serôdio, as folhas começam ali, os ramos ficam tenros no final da primavera, e o fruto vai dar lá para o mês de agosto, em pleno verão deles lá, né? Só que naquela região também produzia-se figos temporãos. E aí, então,
Entre Betânia e Jerusalém, que tem uma distância de 3 quilômetros, tem uma cidade chamada Betfagé. E Betfagé significa a casa dos figos temporãos. Ali, naquela região, costumava dar figo temporão. Mas o figo temporão, ele dava, ao invés de agosto, ele dava em julho, um mês antes, ou no máximo em junho. E eles estavam em abril. Então, não era a época nem do temporão. Mas aquela árvore estava toda cheia de folhas. E a árvore, estando cheia de folhas naquela aparência, com certeza teria figo. Isso na agricultura acontece, né? Por exemplo, nós temos as safras, determinados frutos, etc. Agora dá tudo do ano inteiro, né? Mas antigamente era assim, dava sempre numa mesma época. Mas se tivesse uma temporada assim intensa mais de chuvas, às vezes esses frutos eles vinham um pouquinho antes, né? Então deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Aquela árvore estava cheia de folhas. E aí, como ele teve fome, ele se dirigiu à árvore e constatou que não tinha frutos. Aí ele diz assim, que ninguém mais coma frutos dessa árvore. Os discípulos ouviram aquilo, não devem ter entendido nada, né? Porque muita coisa acontecia dessa maneira, e eles foram para Jerusalém. Participaram de mais um dia, já o dia 9 de Nisan, né? Participaram lá das festividades que estavam acontecendo, e já no final da tarde, eles voltaram para Betânia. Naturalmente, eles fizeram percurso já com escuro e passaram para chegar em Betânia. No dia seguinte, no dia 10, eles saem de Betânia e vão para Jerusalém de novo para mais um dia de festividades. E aí, passando por essa figueira, Pedro percebe que ela está seca. Percebe que ela está seca, chama a atenção de Jesus e ainda acusa Jesus de ter amaldiçoado. E aquela figueira que amaldiçoaste está ali, toda seca. Aí Jesus, o que vai falar para eles? Isso tudo tem a ver com o que ele observou no dia anterior no templo. Ele observou aquela movimentação toda, alguma coisa chamou a atenção de Jesus, e aí, no dia que ele passou por ali, teve fome, disse, viu aquela árvore bonita, sem fruto, falou aquilo, né, que ela não daria mais fruto, e no outro dia, no terceiro dia, então, eles constatam que aquela árvore ficou seca. Aí nós vamos entender por que no dia anterior Jesus teve fome quando saiu de Betânia. E a resposta disso na passagem de Jesus com a mulher samaritana, em João, no capítulo 4. Depois daquele encontro, daquele colóquio que eles têm, os discípulos que tinham ido à cidade para comprar mantimentos, voltam, veem Jesus conversando com aquela mulher, estranho aquilo, né? Jesus conversando com uma mulher samaritana, num lugar deserto, ali perto do poço. E aí acharam aquilo estranho, mas não comentaram nada e ofereceram comida a Jesus. Aí Jesus vai dizer o seguinte para eles, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está em João, capítulo 4, versículo 34. Então, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Essa é a comida de Jesus. Então, quando ele chega ali, sai de Betânia, tem fome, é porque o que ele viu no dia anterior, ali no entorno, daquelas festividades todas, daqueles rituais, de tudo aquilo que envolviam as festas, que não estavam cumprindo a vontade do Pai. Que não estava sendo comida, não estava sendo comida a refeição que é fazer a vontade do Pai, realizar a obra do Pai. Eram só obras externas. E Jesus, então, teve fome quando avistou a figueira. E ele vê uma figueira toda de folhas, toda bonita em aparência. Quando já perto, onde estão os frutos? Não tem. Então, é uma árvore que se apresenta apenas na aparência, naquilo que ela exterioriza. Mas por dentro, as obras não foram realizadas. E nós vamos entender que dentro da simbologia daquele povo, na época, a árvore representava o homem no seu aspecto individual e também no coletivo. E 3 árvores eram importantes, né? 3 espécies eram importantes.
A figueira, a videira e a oliveira. Então, o que elas produziam seus frutos, então tinha a questão material, tudo aquilo que eles aproveitavam daquela árvore, e eles tinham uma simbologia espiritual para representar tudo. E cada uma das árvores representou o homem, sua individualidade e também na coletividade. Então, o que ele observou naquele dia no templo? Ele observou árvores frondosas, com folhas, mas sem frutos, com poucas obras. E nós vamos ver o povo hebreu, quando lá com Abraão, quando Yahvé se manifesta em espírito, né? Se dedicou a Yahvé, e manda Abraão sair de Harã, ir para a terra prometida, onde ele teria sua semente, e aquela semente que ele geraria receberia herança, ali foi estabelecida uma aliança. A aliança do homem com Deus, um Deus único, que estava sendo apresentado a Abraão. Então, ali se estabeleceu a aliança. Depois, eles, com Jacó, eles foram para o Egito, passaram um tempo longo ali. Moisés resgata esse povo, ficou rodando com eles 40 anos nesse processo. Muitos desencarnaram, outros encarnaram. Houve uma renovação daquele povo para quê? Para que pudesse introduzir todo o patrimônio espiritual que viria com a primeira revelação. A partir dos 10 mandamentos, a partir da própria legislação que Moisés vai organizar vai estruturar para organizar o povo, e também aquilo que os profetas trouxeram e outros ensinamentos sapienciais que estão registrados nas Escrituras Sagradas, que formam o patrimônio espiritual do povo hebreu, que corresponde à primeira revelação. Então, foi criado o pilar da justiça, etc. Então, aquele povo se constituiu numa árvore que dá frutos temporâneos. Ou seja, foi a árvore que veio antes do tempo de Jesus preparar uma árvore temporânea, que teria que dar frutos. E aí o que Jesus constata naquele dia saindo do templo é que ele vê que aquela árvore não produziu frutos. Vivia na aparência. E ele teve fome. Porque o compromisso de comer a comida, que é fazer a vontade do Pai, não estava sendo feito. E aí no dia seguinte, aí já no dia 11 de Nisan, Jesus sai de Betânia, via a figueira seca, né? Depois volta para Jerusalém. Perdão, aí depois que ele fala a questão da figueira seca, logo depois Jesus faz uma pressão para os discípulos, porque eles constataram que Jesus amaldiçoou, né, pelo entendimento deles, a figueira. Então Jesus vai falar para eles sobre a importância da oração, da fé e também do perdão. Oração, fé e o perdão. Então, isso constitui aquilo que não estava sendo visto nas práticas do povo, que se ocupava com as atitudes exteriores dos rituais e, como os próprios profetas da antiguidade diziam, por exemplo, misericórdia quero e não sacrifício, ou seja, o povo voltado todo para os rituais, esquecendo do principal, que é a misericórdia. E nós vamos entender que Jesus fala de amor, fala da prática da caridade, da misericórdia, e com o envio do Consolador, nós temos institucionalizado o lema: fora da caridade não há salvação. Que é o único caminho nosso. É o caminho de produzirmos frutos na árvore que somos. É através da caridade. Então, ele explica isso tudo, eles vão para Jerusalém, e ali no templo Jesus começa a ensinar. Começa a ensinar uma série de coisas, os sacerdotes e os anciãos, que a morte de Jesus já estava tramada, já estava a coisa certa. Eles só estavam observando, esperando o momento certo. Então, eles cercaram Jesus ali, e aí os fariseus perguntaram assim para ele: com que autoridade fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Jesus, calmamente, recebeu aquela afronta e vai devolvê-los, não vai responder, vai devolver com uma questão.
Bom, se vocês responderem a uma pergunta que eu vou fazer, eu digo com que autoridade eu faço. João Batista, a autoridade de João Batista, ela era do céu ou da terra? Eles não esperavam para essa pergunta. Jesus não responde o que eles perguntam e Jesus emenda uma pergunta para eles e eles não esperavam aquilo. E eles começam a arrazoar. Agora, adoro esse termo. Eles ficaram arrazoando, ou seja, um cochichando do lado do outro. Ele pegou agora a gente de jeito. Porque se nós dissermos que é do céu, o que ele vai dizer? Então fizeste muito mal, porque viraste as costas para alguém que foi enviado de Deus. E vocês sendo, vamos dizer assim, doutores da lei, defensores da lei e transmissores dessa lei, que é a lei de Deus, vocês não cumpriram a vontade de Deus. Por quê? Porque nessa ação tinha a questão dos privilégios que eles tinham. Eles viam João Batista, como viam Jesus também, uma ameaça. Aquele privilégio que eles tinham, ao poder, a autoridade terrena que eles tinham. E a autoridade terrena, ela é transitória, absolutamente transitória. Ela é circunstancial. Quem chega ao poder através do voto, ou pode votar, ou pode ser indicado para um cargo. E a gente vai ver que as coisas às vezes desandam. Mas na espiritualidade, como isso funciona? Quem comanda dentro da hierarquia as diversas instâncias, os grupos de trabalho, as instituições, são pessoas eleitas assim, indicadas por amizade, por terem algum tipo de vínculo emocional? Não, é por mérito. É aquele que é investido da verdadeira autoridade moral e de conhecimento. Então, cada espírito que ocupa na hierarquia espiritual uma função, cargo, ele é especialista naquilo. E ele tem autoridade moral para exercer aquele cargo. Por isso, esses cargos todos estão em níveis de evolução diferentes, conforme as esferas. Mas todos estão interligados, respondendo ao mesmo Cristo, com as mesmas responsabilidades de manter a qualidade do trabalho. Agora, que no mundo físico não acontece isso. Às vezes colocam alguém num determinado posto que não entende de nada e aí a situação desanda. São os nossos erros, em cima de uma missão de poder, em cima de uma autoridade que nos foi concedida, mas que não corresponde à verdadeira autoridade. Então, eles confundiam essa questão e estavam cobrando de Jesus com que autoridade fez aquilo. E aí Jesus devolve na figura do seu precursor, que foi enviado por Deus para abrir caminho para que ele pudesse trazer o seu ministério. E aí eles não reconheceram. Se eles respondessem que é do céu, eles teriam infringido algo muito sério dentro do contexto da lei. Não reconheceram o emissário de Deus. Agora, se dissessem que era da terra, eles iam para uma briga com o povo. Porque muitos daqueles que estavam ali tinham João Batista como profeta. Porque acreditavam no mistério dele. E que depois de João Batista passaram a seguir Jesus, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, todos os seus discípulos, ou grande parte deles, passaram a seguir Jesus. Dentre eles, os apóstolos que foram escolhidos depois e passaram a seguir. Todos eles pertenciam à escola de João Batista. E aí, então, ele fez essa pergunta, eles pensam nisso, o povo vai brigar conosco. E aí, qual a opção que eles têm para responder para Jesus? Não sei. Então, eles se esquivaram, eles não assumiram aquilo que eles fizeram. É aquela história. Acontece hoje no nosso mundo, né? As pessoas têm muita coragem para transgredir a lei, para participar da corrupção, para praticar crimes, etc, etc. Tem uma coragem, principalmente quando está com uma na mão ou com uma caneta na mão. Agora, quando são pegos, aí todo mundo começa a ligar. Não fiz, eu sou inocente, isso é armação política, coisas do tipo. E não assumem. Aí, como tem poder, protelando, muitas das vezes os processos expiram, né?
e aí não acontece nada, agora está acontecendo alguma coisa, mas isso tudo faz parte desse mundo conturbado que nós estamos vivendo, porque para a regeneração não vai poder ser assim. Essa parada agora foi para a gente parar mesmo, para pensar naquilo que nós somos como árvore. Nós temos que olhar para a árvore que somos. E aí vamos ter que ver o que fizemos até hoje e qual é o nosso propósito diante disso. O que pretendemos diante da parada? Queremos retomar tudo aquilo que fazíamos antes, cheio de erros e vícios, e continuar vivendo a mesma vida no automático? Ou buscar trabalhar com os nossos? Então, temos que começar a preparar. Não sabemos a que vem. Então, eles respondem isso para nós, não é. Aí Jesus diz assim, então, também não digo que a autoridade faça as coisas. Depois de ter feito isso, eles devem ter levado um segundo susto, ou seja, não respondeu que a interpelação, né, audaciosa que eles fizeram, e com elegância, ele vai narrar a parábola dos 2 filhos na vinha. É uma parábola muito simples, que tem uma pergunta que ele vai fazer, a resposta é mais que óbvia. Então, ele diz assim, o senhor, dono da vinha, tinha 2 filhos. Aí chamou um deles e disse, filho, vai trabalhar na vinha. Aí esse filho disse, não vou. E depois, passado um tempo, acabou indo. Aí chamou o segundo, disse, filho, vai trabalhar na vinha. Aí disse, sim, pai, eu vou, com todo prazer. Aí, não vai. Aí ele pergunta para os fariseus que o interrogaram, né? Os fariseus e os anciãos, qual desses 2 filhos fez a vontade de Deus? Resposta óbvia, né? Eles todos disseram, o primeiro. Por que Jesus construiu essa história assim com uma resposta óbvia? Para que eles dessem uma resposta óbvia. Porque a resposta que eles tinham que ter dado quando João Batista apareceu tinha que ser óbvia, a de reconhecê-lo como um profeta e não fazer o que fizeram. E depois não fazer o que fizeram com Jesus mais adiante, alguns dias depois. Então, e eles, como eram doutor da lei, como sabiam as escrituras de cor, ensinavam as escrituras para o povo, eles tinham muito, eles receberam muito. E a lei de Deus deles iria cobrar muito, porque eles não realizaram. E se eles tivessem realizado o que tinham capacidade de realizar, eles teriam mais ainda em abundância. Porque aquele que não tem, lhe será tirado. E aí Jesus, em outra passagem, né? Em outra passagem, que está em João, no capítulo 4, 34, um pouquinho depois do encontro com a mulher samaritana, e depois dele ter dito para os discípulos que a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra, Jesus dizer o seguinte, minto, não é isso. Em outra passagem, em Mateus 21, 43, me perdoe. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Isso aqui está em Mateus, logo depois dessa situação aqui, que foi narrada desses 4 dias. Tá? Mateus, capítulo 21, versículo 43. Vou repetir. Depois de ter isso tudo ali, ele vai dizer mais adiante, na parábola dos vinhados homicidas, que foi a parábola que ele contou depois dessa. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Ou seja, aquela árvore seca, a figueira seca, representava essa casta de sacerdotes, que chegaram a que ponto como árvores frondosas sem frutos. E essa árvore seria arrancada, o reino de Deus seria arrancado e seria dado a um outro povo, uma outra nação, que faria melhor papel em relação àquilo. Porque ele preparou esse povo para a primeira revelação. E depois, preparada a primeira revelação, ele veio para trazer a segunda. E quando ele prometeu o Consolador, era para o Consolador ter aparecido ali também no ambiente para completar. Mas houve uma ruptura.
Houve uma ruptura no meio do caminho e esse Consolador veio aparecer na França, nas colônias ideais da sua época, 18 séculos depois, e antes disso, antes de aparecer o Consolador, conforme o livro Humberto de Campos, Brasil, Coração Pátria do Evangelho, ficou definido que essa árvore seria transplantada no Brasil. Não que o Brasil fosse ser uma nação exemplo para o mundo, iria não, nada disso. Aqui seriam reunidas as condições para se trabalhar o Evangelho dentro de um entendimento mais transcendente, para que, a partir desse entendimento transcendente do Evangelho, pudesse, então, semear aquilo que seria para a nova era, que os espíritos de outros planetas mais iluminados estão já começando a reencarnar para organizar a nova era, a nova estrutura. Não vai poder mais ter esses sistemas, essas ideologias todas viciadas que trouxeram muito progresso, mas também trouxeram guerras, diferenças, desigualdades, fome. Metade do planeta não tem direito à água potável, nem a saneamento básico, nem a educação, nem a saúde. Vem vacina agora, vamos ver quantos habitantes da Terra terão dito essa vacina. E aí nós vamos ver que tudo isso que foi construído está vindo abaixo. Porque o progresso é o progresso, isso aí é mentira. Mas o aspecto moral deixou a desejar. E para a nova era vamos precisar de novos parâmetros de evolução, de entendimento, para podermos construir esse caminho novo. Porque não serão os santos que vão para a regeneração, serão aqueles espíritos que, ao longo dessa experiência, já manifestaram desejo de seguir o caminho do bem, começaram a fazer o seu conhecimento, a trabalhar no combate às suas imperfeições, aos seus vícios. Não eliminou de todo, mas já tem uma conquista, mais ou menos, de atitudes a partir da escolha do caminho do bem. Então, aqueles que, no livro da Gênese de Kardec, no capítulo 18, item 32, vocês vão ver lá o que Kardec coloca daqueles que vão para a regeneração. E ali, esse capítulo, no capítulo anterior, nós vamos ter uma compreensão muito importante nesse momento aqui. É uma leitura obrigatória para esse momento que nós estamos vendo. Então, ali está definido todo o parâmetro. Se nós vamos estar na regeneração, não podemos dizer, porque é aquele negócio que está aqui no nosso tema, né? Aquele que muito tem, lhe será cobrado. Muito mais. Então, aquele que... E não podemos achar que temos mais do que temos. Que aí nós vamos lembrar do livro do irmão Jacó, né? O irmão Jacó, Frederico Figner, uma obra fantástica de atuação no movimento, coisa bonita que ele fez, né? E uma coisa que nós temos que analisar, porque ele é tcheco, então tem origem eslava. O povo de origem eslava tem uma característica diferente do latino. Ele é mais durão, aquele jeito mais seco, né? A gente vê um russo, um tcheco, ou qualquer eslavo assim, a gente percebe que há diferenças, né? Mas é a natureza. Então, assim, mas o que deve ter acontecido nele é que talvez ele achasse que tinha realizado mais do que verdadeiramente realizou. E quando ele chega do lado, qual é a decepção dele? De não se ver iluminado como outros companheiros dele. Né? E aí fica muito chateado com aquilo mexe com o orgulho dele, aí acho que a filha, né, vai conversar com ele, uma coisa assim, para que ele possa entender uma reflexão. Então, nós não podemos achar, naquilo que rezamos, que somos mais do que efetivamente somos. Porque esse engano vai nos causar uma decepção muito grande quando chegarmos lá. Também não é para ficar dizendo assim, eu só sei que nascer, porque também é uma de balela. Porque o que nós conseguimos trazer até aqui é o tanto de conhecimento acumulado. Se estamos à frente de um trabalho realizando alguma coisa, é porque temos um conhecimento adquirido dentro daquilo. Não dizer que nada assim, eu não poderia estar aqui falando para ninguém. Ou vocês não poderiam estar trabalhando dentro da casa, e vocês nada sabem. O que vocês sabem? Né? Então, não é por aí que a gente tem que fazer essa avaliação. Eu chamo isso de falsidade. Vocês vão me desculpar.
Porque nós temos que, no trabalho de conhecimento, a real noção daquilo que somos, dos defeitos que temos, das perfeições que temos, os vícios que trazemos, mas também daquilo que já conseguimos alcançar, daquilo que conseguimos avançar. Porque se não fizermos essa leitura, como vamos poder conduzir no sentido de melhorar a nossa condição? Né? Eu vou citar para vocês uma coisa que aconteceu nos nossos estudos. Eu vou mostrar para vocês que nós somos vários em muitos aspectos. Foi um estudo sobre o Novo Mandamento. Estávamos estudando as últimas instruções de Jesus. Então, tinha o Novo Mandamento de Jesus. Foi um estudo só voltado para isso. Muito bonito, muito bom, o grupo refletiu, etc. No finalzinho, as alunas comentaram um negócio político e eu fiz um comentário. Mas eu fiz um comentário tão ácido, tão proposital do que foi estudado, que aí eu falei assim, gente, eu acabei de estragar o estudo. Depois de termos falado tanta coisa bonita do Novo Mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, como eu vos amei. E fazer aquele comentário no final, que era pertinente, vamos ser francos, mas que não pode ser proferido assim, com essa carga. Nós temos que trabalhar isso. Nós temos que ter a consciência das que estão erradas. Mas não podemos sair atirando pedras, vociferando. Nós temos que ter um senso crítico para podermos fazer as nossas escolhas melhores. Para ocuparmos o nosso espaço de cidadãos, mas não através da violência, do verbo mal colocado. E aí, nesse momento, a gente faz a reflexão. Avançamos um pouco, temos um entendimento, temos uma convicção, aquilo está dentro de nós, e aí vamos reproduzir o que Paulo falou. O bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse ainda faço. Por quê? Sou imperfeito. Ele se colocou nessa condição. Ele tem a noção do bem, a questão do bem, do caminho a seguir, mas muitas das vezes não consegue realizar. Porque os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos vícios ainda são muito fortes. Nós temos ainda uma porção de egoísmo, de orgulho, de vaidade dentro de nós. Em muitos dos aspectos em que somos provados, até conseguimos passar direitinho, né? Mas tem situações que o orgulho vem e ressalta. Para certas situações, não são mais em todas. E aí percebemos que temos a imperfeição, que temos coisas a trabalhar. Mas a que nós temos do estudo, do entendimento do Evangelho e do que a doutrina nos traz, isso é fundamental, porque isso é uma construção que nós fazemos em cima da rocha. Agora, a realização é um processo longo, de muitas encarnações. E aí nós temos que nos apressar nesse sentido. E agora já não tem mais muito tempo, não. Provavelmente seja uma oportunidade antes da virada da regeneração. E aí, pergunto, será que eu tenho condições de chegar ao mundo de regeneração? Por isso que eu estou apresentando, eu não tenho condições de avaliar. Eu posso ter uma noção, mas quem vai avaliar é Deus, porque Ele colocou a lei dentro da nossa consciência. E as nossas ações determinam um padrão. E se esse padrão estiver de acordo com a taxa de frequência da nova era, não adianta. É isso que vai determinar. Por mais que eu ache que mereça, não é isso que vai determinar. É a ação da lei. Então, esse momento agora é um momento para que nós tenhamos condições de avaliar tudo isso, de verificar o que fizemos, tudo de errado e as coisas certas também, e começar a traçar novos planos. Porque nós não vamos ver, a curto prazo, uma sociedade transformada, uma humanidade transformada. A transformação ela tem que ser primeiro no campo da individualidade. A árvore, no seu contexto de individualidade. Para que ela não seque, ela precisa dar frutos. E aí você tem no mar diversas árvores. Nos jardins você tem diversas árvores. E essas árvores então, vão formar a sociedade, formar a humanidade. E aí então nós vamos, aos poucos, tornando o mundo mais evoluído. Então, teremos uma era de regeneração para promovermos essa evolução. Então, esse foi o estudo de hoje, a reflexão. Através dessas passagens de Jesus, nós vamos ver a representatividade, o que representa isso, né? Do ter muito, de recebido muito,
e de muito ser cobrado, ou daquele que tinha muito, conseguiu realizar e muito mais terá em abundância? Então, são duas verdades que nós vamos guardar para a noite de hoje, para refletirmos um pouco, olhar para dentro de nós e avaliarmos como tem sido a nossa trajetória. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre, e graças a Deus.